Olá, alunos! Vamos para mais uma videoaula. Hoje falaremos sobre força magnética sobre carga. Sempre que uma carga se deslocar de maneira não paralela às linhas de indução magnética, sobre essa surgirá uma força de característica magnética. Estamos na apostila 6, aula 97, força magnética sobre cargas, página 104. Então, sempre com uma carga positiva. Então, quando utilizamos a regra da mão esquerda, essa direção e esse sentido são adotados considerando uma carga positiva. Então, sempre quando essa carga positiva penetrar numa região onde tem um campo magnético, surgirá uma força magnética que é determinada da seguinte maneira: é o valor da carga vezes o valor da velocidade da partícula, vezes o campo, vezes o seno de ângulo. Quem é esse ângulo? É o ângulo formado entre a direção do campo de indução magnética e a direção de propagação dessa carga. E se por acaso essa carga for negativa, o que vai mudar? Utilizaremos a regra da mão esquerda, no entanto, mudaremos apenas o sentido. A direção permanece a mesma, só que o sentido ele é oposto. Se a regra da mão direita, utilizamos a regra da mão esquerda, o polegar está apontando para cima. Se for uma carga negativa, significa que a força magnética tem sentido para baixo. Então, se a carga for negativa, carga menor que zero, a força magnética terá sentido contrário ao fornecido pela regra da mão esquerda. Sempre que essa carga penetrar numa região que tem um campo magnético e sobre ela a única força que atuará for a magnética, essa partícula sofrerá um movimento circular e a nossa força magnética assumirá o papel da força resultante e essa resultante será centrípeta. Então, essa partícula realizará um movimento circular cujo raio pode ser determinado da seguinte maneira: massa vezes velocidade vezes o módulo da carga vezes a intensidade do campo magnético. Vamos para o exercício 4. O desenho ao lado, partículas de massa m 3 vezes 10 a menos 7 kg são lançadas no vácuo com velocidade de módulo v igual 1 vezes 10 a terceira metros por segundo, perpendicular às linhas de um campo de indução magnética uniforme e constante, de intensidade B igual a 6 vezes 10 a menos 3 teslas. Determine a quantidade de carga dessas partículas, supondo desprezíveis as ações gravitacionais. Quais foram as informações nos informadas? Massa dessa partícula, velocidade, campo e também, através da figura, conseguimos determinar o raio. Então, utilizando a equação para determinar o raio é igual a massa vezes a velocidade, dividido pela carga, vezes o campo. Temos a massa, temos a velocidade, temos a carga. Não, a carga é o que precisamos determinar. Temos o campo e pela figura obtemos o raio. Logo, isolando a carga, ficou. A carga passa multiplicando e o raio passa dividindo. Massa vezes a velocidade, dividido pelo raio vezes o campo. Agora é só substituindo os valores. Massa 3 vezes 10 a 17. Velocidade 1 vezes 10 a terceira. Raio, pelo desenho, temos que daqui até aqui nós temos 1 metro, mais o raio é metade. Essa distância representa o nosso diâmetro, o nosso raio é meio metro. O campo 6 vezes 10 a menos 3, então vamos resolver essa álgebra. O que nós fazemos aqui? Vamos simplificar o 3 com esse 6. Simplifiquei por 3, aqui embaixo, em cima ficou 1, aqui embaixo ficou 2. Meio vezes 2 dá 1. Pronto, agora só vou fazer conta com a potência de 10. 10 a menos 7 vezes 10 a terceira vai dar 10 a menos 4. 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 3, esse 10 a menos 3 sobe, vira 10 a mais 3. 10 a menos 4 vezes 10 a mais 3 vai dar 10 elevado a menos 1 coulomb. 10 elevado a menos 1 é igual a 0,1 coulomb. Pessoal, agora, utilizando a regra da mão esquerda, verificamos que essa força, o campo saindo do plano da folha, utilizando aqui, temos que
A força, ela teria, se fosse uma carga positiva penetrando nessa região de campo, a força seria para baixo, utilizando a regra da mão direita aqui, a força para baixo. No entanto, verificamos que essa força faz a partícula ter um deslocamento para cima. Então, a partícula que está percorrendo aqui não é positiva, mas sim negativa. Utilizando a regra da mão esquerda, concluímos se tratar de partícula negativa. Portanto, Q é igual a menos 0,1 Coulomb. Exercício 5. Uma partícula de carga menos 1 microcoulomb e massa 1 miligrama. Lembrando que precisamos utilizar a massa em quilograma. De miligrama para quilograma, basta dividirmos esse número por 1000 ou multiplicarmos por 10 a menos 3. É lançado horizontalmente no vácuo com velocidade de 1 km por segundo, 1000 metros por segundo, em uma região que contém um campo de indução magnética, um campo eletrostático e um campo gravitacional, como ilustra a figura. Sendo G 10 metros por segundo quadrado e o campo 20 Newton por Coulomb, e sabendo que a partícula realiza um movimento retilíneo e uniforme no interior dessa região, determine o módulo do campo indução magnética. Então, verificamos que essa partícula fica sujeita à força-peso devido ao campo gravitacional, à força magnética devido ao campo de indução magnética e também uma força elétrica, tá bom? De acordo com a representação do campo elétrico, cargas de sinais negativos possuem uma força de atuação com sentido oposto ao campo. Então, a força que atua nessa carga negativa, ela até tem sentido para baixo, igual ao peso. Como essa partícula realiza um movimento retilíneo uniforme, a aceleração é nula. Se a aceleração é nula, a força resultante é nula. As forças que apontam para cima têm que ser igual às forças que apontam para baixo. Chegamos à conclusão que a força magnética é igual a força-peso mais força elétrica. A força magnética da partícula é o módulo da carga vezes a velocidade vezes o campo, que a gente precisa determinar. A força elétrica vai ser a carga vezes o campo e a força-peso M vezes G. Substituindo os valores, agora vamos isolar. Eu peguei aqui, 10 a menos 6 vezes 10 a terceira vai dar 10 elevado a menos 3. Pega esse 10 a menos 3, passo dividindo. Aqui eu tenho 1 vezes 10 a sexta, mais, 20 vezes 10 a menos 6, mais 10 vezes 10 a menos 6, então eu tenho 30 vezes 10 a menos 6. 30 vezes 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 3, porque 10 a menos 6 vezes 10 a terceira vai dar 10 a menos 3, que passa dividindo. Então, essa divisão, quando eu fizer essa divisão, vai dar 3 vezes 10 a menos 2 Tesla. Pessoal, encerramos essa aula. Espero que vocês tenham entendido. Caso contrário, conversaremos na nossa videoconferência.